os touros de Bazã, eles repetem, é uma simbologia, que são a forma do diabo agir. Ele cerca uma vida assim, para humilhá-la, para trazer dor, sofrimento. Ele vem humilhar. Por isso que eles correram, porque ele estava ali e falou: pronto, vão cercar. Quando cercou, eles levaram uma armadilha. Você, eu, nós, às vezes, passamos por batalhas onde esses touros tentam cercar. Os touros vêm quando você está sozinho. Quando você está um pouco isolado, você se afasta um pouco, eles vêm. A pastora teve um sonho de um grande touro atacando a igreja. E de lá para cá, muitas coisas têm acontecido com muitos membros daqui da igreja. Muitas coisas mesmo. Quando eles permitirem, eu vou falando. Eu não falei com ninguém, então não vou falar. Mas muitas coisas estão acontecendo, talvez até com você. Mas há um ataque do touro, então não esqueça que eles estão atacando. Então eles cercam para humilhar, para desestabilizar tua vida espiritual, tua vida financeira, tua vida física, tua vida familiar. Eles cercam. Mas, semelhantemente àquele dia, quando Cristo está ali, e houve uma armadilha justamente para esses touros pelo leão da tribo de Judá. Ali, naquele lugar. E como a palavra diz que a unção do Espírito Santo, ele arrebenta o jugo. Hoje você vai ouvir 2 estalos no mundo espiritual. Você vai ficar de pé agora, porque você vai ver que vai ser quebrada uma coluna. São 2 estalos que você ouvirá no mundo espiritual. Eu já cansei, a pastora já cansou. Já deu tempo, acabou. É tempo de quebrar a coluna desses touros. Eles vão ser quebrados agora. A coluna desse touro vai ser quebrada. É espiritual, mas vai ser quebrado, vai ser anulado pela unção que quebra o jugo. É uma direção do Espírito. E até o final tem mais uma que será quebrada. Vai começar quebrando os touros de Bazã. Ou seja, aqueles que cercam para querer humilhar o povo do Senhor. Você nasceu em Cristo para ser livre, e você é livre nele, e por ele, e para ele, amém? Então nós vamos decretar um corte, decretar uma quebrada agora. Chega de humilhação, chega de cerco, chega de cerco do inimigo. É ele que tem que ser oprimido pela igreja. É ele que tem que ficar apavorado, porque o leão da tribo de Judá não somos nós, mas o leão da tribo de Judá se levanta agora, e ele vem para quebrar todo o arco de Satanás, toda a força do touro, toda a força dos búfalos espirituais que estão tentando cercar a igreja, cercar o irmão, cercar a irmã, cercar as crianças, cercar as famílias, cercar o ministério, cercar o teu chamado, cercar tua saúde, cercar tuas finanças. Hoje ele é quebrado em nome de Cristo. Ele é anulado, essa ação, pelo poder do Espírito. E no nome de Cristo seja quebrado toda a força de Satanás. Chega de cercar a igreja, chega de humilhar os filhos, chega de humilhar as filhas, chega de humilhação. É um tempo de levantar-se, é um tempo de avançar, é um tempo de conquistar, é um tempo de seguir em frente. Então basta, chega, é fim, é decretado o fim. Seja rompido, assim como aqueles demônios apanharam naquelas 3 horas de trevas. Assim também, pelo poder do Espírito, o próprio Espírito Santo anula toda a função dos touros. E eu vejo manadas e manadas correndo quebradas. Elas vão correndo quebradas. As manadas dos touros estão quebradas, estão sendo rompidas, estão sendo quebradas, estão sendo anuladas, estão sendo quebradas. Reia! É labareda de fogo, é força do Espírito Santo. Chega de ser humilhado, chega de ser cercado, seja de ser pressionado. O maligno não lhe toca. Você nasceu em Cristo,
e o maligno não lhe toca. Deixa eu dizer uma coisa, a palavra diz que Satanás ele anda em derredor, mas ele foi quebrado, e ao teu redor está uma muralha de fogo. São os anjos, as brasas vivas do Altíssimo cercando a tua vida, a tua história, a tua família, a tua casa, o teu financeiro, a tua saúde, teus negócios. Chega, é tempo novo, é tempo de prosseguir, é tempo de romper. Essas manadas não vão ter domínio contra você. Foram dissipadas, não porque um homem falou, mas porque o Espírito decidiu romper. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode sentar, vai sentando devagar. Aleluia. Aleluia, aleluia. Amém, irmãos. Chega, né? Chega, tem hora que ele dá um basta. Às vezes a gente quer dar um basta e a gente não consegue, mas tem hora que ele decide dar um basta. Quando é ele que decide dar um basta, tá bastado, chega, acabou. Amém? Vocês são muito preciosos. Vocês são muito amados para ele deixar entregue a uma manada de touros corruptos. Touros corruptos, demônios, seres espirituais do mal que queiram cercar os filhos. Você é muito amado para ser deixado à deriva. Ele falou: não, deixa eu entrar. E ele entrou e ele quebrou. Amém? Louvado seja o Senhor, aleluia. Obrigado por tua presença, pelo teu cuidado de estar conosco nessa hora. Que a bênção seja contigo em todo momento, em todo instante. Que você seja mais agraciado, porque nós estamos vivendo um tempo onde somente um mover profético pode quebrar o jugo, só ele. Teologia não quebra, sabedoria humana menos ainda, nada quebra. Apenas a unção do Espírito é capaz de arrebentar cadeias. Chega, chega. Amém? Louvado seja o Senhor. Ufa. Por mim eu já podia ir embora. Mas tem mais, ele quer quebrar mais uma coluna. Até o final ele vai quebrar uma outra. E vai pôr fim numa história. Só quero deixar aqui um aviso que no domingo que vem não temos culto aqui, nesse local, mas vamos cultuar lá na chácara do Macedo. A gente vai estar indo para lá. É do Macedo, mas naquele dia é nossa. Amém? A gente comprou aquele horário, então é nossa. Se é nossa, fazemos o que nós queremos. O que mais queremos é engrandecer o nome dele. Amém? Você é convidado a estar lá. Você procure participar, venha com a família. Não menospreze os momentos em que o próprio Pai gera em nosso favor. Não despreze, não menospreze esses momentos. São momentos muito preciosos em que ele gera para nos dar comunhão. Quem estava ontem viu, então ele tem esse poder. Falando em estava ontem viu, eu vou subir, estou gravando aí, amanhã eu devo subir talvez para o YouTube ou depois. Aí quem estava, vê de novo, quem não estava, veja, que vale a pena. Amém? É só esse o aviso. Aí você não deu o nome ainda, dá o nome para o Tiagão. Se vai acertar com o Tiagão, quem talvez não saiba, é R$30, mas isso daí vai à chácara, vai ao almoço, tomar café, vai ficar o dia inteiro, vai jogar bola, arruma a raquete, a quadra de tênis está lá, arruma a raquete, vai jogar tênis, vai divertir, vai passar um momento em comunhão, amém? Faça isso, faça esse favor para você, porque ele já fez, Nós fomos em chácara há muitos anos, chegamos a fazer isso uns 3 anos já, se contar todas seguidos assim. E aí um dia a gente foi fazer costela e não deu certo. Aí por causa do nosso irmão Jonathan, aí acabou fazendo a ponte e foi para lá e acabou dando certo e estamos até lá. Então há um propósito, ele quis que fosse assim aquele dia. E aqui estamos nós, então venha conosco no próximo domingo. A partir das 8 está todo mundo lá. Amém? Irmãos, o tema é ser cheio do Espírito Santo.
Ser cheio. Hoje é a segunda parte. Ontem foi a primeira. Eu vou falar um pouco hoje diferente. Eu vou por uma linha diferente. Ser cheio do Espírito Santo. Ontem nós falamos alguns tópicos. E hoje eu vou por uma outra linha, mas totalmente diferente, mas tem a ver com ele. Vai parecer que não, mas tem tudo a ver com ele. E é por causa disso que vai ser arrebentada uma ação espiritual. Uma coluna espiritual do mal vai ser quebrada. Como ser cheio do Espírito Santo? Ontem nós aprendemos, só recapitulando aí algumas coisas, aprendemos sobre a evidência se sou cheio do Espírito Santo. Ontem foi falado algumas coisas, pistas para você saber se você é cheio do Espírito Santo ou não. É muito importante. Por quê? Porque eu preciso ser cheio, senão não reino. Para reinar com Cristo precisa ser cheio. Não basta tê-lo, tem que ser cheio dele. Segundo, também falamos ontem sobre a diferença entre ter o Espírito Santo e ser cheio dele. Ter o Espírito você tem. Assim que dá a vida a Cristo, o Espírito vem e habita. Agora, ser cheio, você vai ter que pegar a chave da tua vida e dar na mão dele, para ele mandar na habitação. Porque já que ele mora aí agora, está selado, você tem um selo, então é preciso dar o governo para ele, deixar ele governar a tua vida. E falamos também como posso me encher do Espírito Santo. Aí demos alguns passos para que eu possa me encher. Um deles eu me lembro que é esvaziar-se. Então preciso esvaziar de mim mesmo para que ele possa me encher. Não dá para encher o que está cheio. E hoje eu vou entrar numa outra parte. Eu queria que você abrisse Gálatas no capítulo 4. Gálatas, enquanto você abre, eu apresento minha gratidão a ele. Obrigado. Obrigado por tua palavra, obrigado por cada vida, por cada criança, jovem, menino, menina, cada família que está aqui, cada um que está nesse lugar, cada um que está nos vendo, que possa ser agraciado pela tua palavra, que possa ser preenchido mesmo, a ponto de transbordar do teu Espírito. Que assim seja para a tua glória. Em nome de Cristo. Amém. Gálatas capítulo 4. Você vai achando aí, você de casa pode ir achando também. Gálatas 4. Os outros textos eu coloquei aqui para a gente ir rápido. Por ser domingo eu quero ir um pouco mais dinâmico. Mas esse Gálatas é importante que você leia comigo. Diz assim o texto de Gálatas 4. Você vai ler só o verso 6 e o verso 7 comigo. Diz assim o texto. Ó. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. E ele clama, o que ele clama? Abba, Pai. Diga, Abba, Pai. Seria meu paizinho. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno. Pleno é completo, completamente herdeiro. Por decreto de Deus. O Senhor, o Pai, decretou. Ele fez um decreto. Já que você é filho, então você é herdeiro. Ninguém pode tirar a tua herança. É um decreto. Ele decretou. Foi um decreto que ele fez. E és igualmente pleno herdeiro por decreto. Ele decretou. Quem nascer de novo é herdeiro. Há um decreto divino. Talvez você olhe e diga, eu não tenho posse. Não, você tem toda a posse. Tudo que é do Pai é teu. É um decreto divino, soberano. Só que nós somos selados, você aprendeu isso, nós temos um selo, e o selo, para respaldar isso, é o Espírito Santo. Quando eu dou a vida a Cristo, o Espírito Santo vem habitar, olha o texto, habitar, ele habita para habitar, então ele mora em você. Então neste momento eu tenho o Espírito, e agora que eu o tenho, eu preciso que ele me tenha. Porque ter o Espírito é tê-lo como habitante. Ser cheio do Espírito é dar a chave da minha vida para que ele comande a minha vida. Senão você pode ter ele e ele fica no cantinho sem fazer nada, fica lá. Você só tem ele. Mas para eu ser cheio, eu preciso que ele tome o governo da minha história. Mas eu começo por aqui tendo só o fato de
eu ter o Espírito Santo, isso faz de mim e de você filho e filha. Amém? Eu já falei aqui no púlpito, eu já ministrei nesses 12 anos aqui, já há outros anos fora também, sobre alguns espíritos malignos, algumas ações espirituais das trevas. Vou citar algumas. Eu já falei, já ministrei, já ensinei sobre Mamon, que é aquele que governa a questão do amor ao dinheiro, é um ídolo, é um Deus. Já ministrei sobre Leviatã. Quem é Leviatã? Leviatã vai estar no livro de Isaías, vai estar no livro de Jó. Leviatã é a serpente dos mares, ou seja, é uma ação espiritual que anda nas profundezas. Quando você dá a vida a Cristo, a palavra diz assim, que Ele pega os meus pecados e os teus e lança no mar do esquecimento. Amém? Se Ele lança no mar, onde é mar de esquecimento, ninguém vai pescar. Mas Leviatã, diz a palavra que ele anda nas profundezas e ele vai levantar o lodo, a lama da tua vida passada e começa a jogar no teu rosto. Essa ação de Leviatã, ela é tão poderosa que quando o Senhor vai questionar Jó, ele fala para Jó que não tem ninguém que possa com ele. Ninguém. Ele chega a dizer lá no livro de Jó que se alguém despertar Leviatã, nunca mais vai se esquecer da luta. Deus falando com Jó, porque ninguém pode contra Leviatã. E Leviatã é uma tipologia do inferno que atua no orgulho humano, no orgulho, na soberba. Então, é nessa ação. Então, já falei sobre Mamon, já falei sobre Leviatã, já falei sobre um espírito também muito famoso no nosso meio aqui, que a gente já ministrou sobre ele algumas vezes, é o espírito inversor. É aquele que faz ele inverte. Você tem uma pessoa que é muito amiga sua, de fato, de coração, ela quer teu bem. Esse espírito inversor faz você ver ela como mal. E ele também tem a capacidade de inverter. Uma pessoa que quer mal, você acha que é grande amiga. Nossa, que amiga, vai te fuzilar ali na esquina, porque o inversor fez inverter na tua vida esta ação, então é o espírito inversor. Essas ações são muito poderosas, elas são muito poderosas das trevas, é muito poderosa. E elas vêm para destruir o homem, para roubar, matar, destruir. Você vê, já falei de Mamon, já falei de Leviatã, já falei do espírito inversor, que faz você... O espírito inversor, ele atua já desde o Éden, aliás, todos eles. E aí, o que ocorre nessas ações? Aí hoje eu quero falar para você um outro espírito, embora não é esse o assunto, mas eu preciso falar dele, que é um espírito que deixou desde o Éden até agora, ele deixou a humanidade do jeito que ela está. Ela está dessa forma como está, por causa desse espírito. É uma ação, quando eu falo espírito, é Lúcifer e os seus cercadinhos ali. É ele e seus soldados ali. Essa ação espiritual das trevas, ela é tão poderosa, ela é a mais poderosa do que todos os outros juntos, para você ter uma ideia. É tão poderosa, mas tão poderosa que ela reinou e vem caminhando desde o Éden. E foi caminhando, chegou até esse tempo. Ela só foi interrompida com uma possibilidade quando Cristo veio. E esse espírito é o espírito da orfandade. Não tem espírito mais poderoso do que o da orfandade. Não tem. Nem Leviatã, nem Mamon, nem inversor, nada é mais poderoso que a orfandade. É um espírito. É uma ação espiritual. A orfandade, ela é tão poderosa que ela não tem a ver. Talvez você viva com teu pai, com a tua mãe, viva muito bem em família, mas esse espírito age igualzinho. Ele não mede, ele não fica medindo. É uma ação espiritual tão forte, tão poderosa, que nenhum de nós consegue rebatê-la, nenhum de nós consegue vencê-la sozinho. E esse espírito de orfandade, ele vem e ele vai trazer algumas coisas. Uma delas que ele traz, a primeira que ele vai trazer, é o mesmo que ele trouxe para Eva. Eva estava posicionada junto com o cabeça, que é Adão, seu marido. Estava tudo ok. Quando esse espírito de orfandade vem, é um espírito de orfandade ali, a primeira coisa que ele lança para ela é dúvida em relação à palavra. Então você pode ser
um cristão de 30 anos de evangelho, pode ter papai e mamãe, está muito bem servido, fala, não, eu estou bem de paternidade, e ele vem com tudo e lança dúvida em relação à palavra. E esse espírito de orfandade pode tomar conta. E a partir dali, como eu ponho dúvida em relação à palavra, é o mesmo que ele fez com Eva. Quando eu boto dúvida em relação à palavra, será que é isso mesmo? É escrito por homem, mas não é bem assim, comigo não é assim, eu não sei se isso é verdade, é espírito de orfandade. E ele vem trazendo dúvida em relação à palavra. Foi nessa que Eva caiu, e é nessa que tem crente hoje velho caindo. Porque esse espírito de orfandade, ele age tão poderosamente, que ele começa trazendo dúvida. No trazer a dúvida, desagrada ao Pai. A palavra diz assim que a alegria do Senhor é a nossa força. Como o espírito de orfandade vem e enfraquece justamente a minha fé, eu vou desagradá-lo, porque a minha fé não ajuda Deus, a minha fé agrada. Ele não precisa de ajuda, a minha fé o agrada. Então, se ela abala a minha fé, eu começo a não crer na palavra, duvidar da palavra, questionar a palavra, a minha fé abala, isso o desagrada. Se a alegria do Senhor é a minha força, a nossa força, o contrário também é o mesmo. Se eu o entristeço com a minha incredulidade, eu me enfraqueço. Se eu me enfraqueço, eu passo a duvidar ainda mais. E dali você vai vendo gente que estava muito bem posicionada, é pessoa de família, não tem essa questão com paternidade, está na sarjeta da vida. Pode estar o que for, ele está lançado fora, ele não consegue mais, alguns não conseguem mais se reerguer por causa da força e da potência do ataque do espírito de orfandade. Então ele vem atacar justamente assim. Então não é um assunto terreno, não é um assunto humano, porque falou-se muitos anos, fala-se, eu já falei muito também, nós falamos sobre paternidade. Imagine um carro encalhou na lama. Você tirar o carro da lama e pôr num lugar seco, o que é isso? Você resolveu o problema. Paternidade é isso. A paternidade vem e resolve o problema. Agora, quando eu vou falar de orfandade, eu vou na raiz do problema. Por que ele se atolou? Então, a orfandade, ela precisa ser tratada desse jeito. E ela precisa ser tratada e entendida. Então, o espírito de orfandade, ele começa pondo questionamentos na tua mente em relação à palavra. Se você começar a duvidar da palavra que te sustenta, espírito de orfandade está te pegando ou já pegou. Então eu preciso correr imediatamente, porque eu não consigo me ver livre dele. Tamanha potência da força dessa ação espiritual do mal. Então a orfandade, ela ataca, independente se tem pai, se não tem, é independente, é uma ação espiritual, é um espírito de orfandade. Amém? Por isso que eu estou até gravando para poder subir. Eu sei que vai dar pano para a manga. Tem coisas que eu não vou falar hoje. Mas para você compreender a força que ele tem. Ele é tão poderoso e tão forte que ele conseguiu destruir a humanidade. Começou com Eva, Adão. Presta atenção, quando Eva cai, Adão cai, quando o pai vem no jardim, o que é que Adão e Eva vão fazer? Correr. Por que eles correm do pai? Eles vão correr do pai. Porque o espírito de orfandade veio e enganou eles. Conseguiu trazer para eles que o pai não é tão pai assim. Conseguiu trazer para eles uma dúvida, um questionamento. Quando o pai vem no jardim, do texto bíblico diz assim, e Adão se esconde. O pai vem e fala, Adão, onde estás? Adão fala o quê? Ouvi teus passos no jardim e tive medo e me escondi. Esconder do pai? Porque a orfandade pegou eles. E assim caminhou pela humanidade e está até hoje. Então ele caminha assim. E foi caminhando. Mas Cristo vem e vai resolver isso. Você vai saber agora como que isso vai acontecer. Eu vou ler para você alguma coisa relacionada a isso. E parece que o texto não tem nada a ver. Mas você vai perceber que o nosso rei, aquele que te comprou com sangue, ele resolve o problema da orfandade. Ele vai solucionar de uma vez por todas. Ele vai anular isso. Eu vou ler um texto aqui, agora você presta atenção aqui em cima, Isaías 55. Esse texto parece
que não tem nada a ver com o tema Espírito Santo, ser cheio. Só parece. Diz assim, Deus está dizendo assim, Isaías 55, 9 até o 11. Vou começar pelo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. 10. Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam. Verso 11. Presta atenção no verso 11, é ele a chave. Assim, do mesmo jeito, assim também acontece com a palavra. Diga, palavra. A palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo. Quem é que deseja? O Pai. O Criador deseja. A obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Ele enviou quem nesse texto 11 aqui? Ele enviou quem? Ele enviou a palavra. Então ele vai enviar a palavra. Olhando esse texto, parece que não tem muito a ver com ser cheio do Espírito Santo. Mas você vai perceber agora que ele decide, o Pai decide enviar uma palavra. Ele fala do mesmo jeito que como a chuva, a neve, eles descem do céu e eles não retornam sem regar a terra. Do mesmo jeito, a minha palavra não volta para mim vazia. Se você entender que a palavra é o verbo e o verbo é Cristo, ele está dizendo assim, ó, bem claro, assim também acontece com Cristo, porque o que sai da boca dele é a palavra é verbo, ele vai enviar Cristo, e Cristo não vai voltar para mim vazio. Então ele envia o Filho, ele envia o verbo, a palavra encarnada, isso é muito forte, a palavra encarna, vem, resolve a questão do pecado, e realizará toda a obra que eu desejo, e vai atingir o propósito para o qual a enviei. Então ele envia um filho para morrer na cruz, para fazer toda aquela obra, mas é muito mais profundo, porque ele vem justamente para arrebentar e quebrar o espírito de orfandade. Porque não tem outro meio de quebrar esse espírito, é somente pelo próprio Senhor. Só Ele consegue quebrar isso. Só Ele rompe com isso. Não tem outro meio. E aí Cristo vem, e você vai ver em João 1,12, assim, olha o que ocorre. 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Porque não tinha. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome. Quando Cristo vem, ele abre caminho. Então a humanidade não está órfã de pai e mãe terreno, não é essa a questão. A orfandade é divina em relação ao Criador. Quando Cristo vem e ele vai revelar o Pai. Como que ora? Ele ensina que jeito? Ora ao Pai. Para o judeu não era comum, mas aí ele vai ensinar a orar, Pai nosso. Então ele vai trazer isso. Então Cristo vai rompendo. Ele vai quebrando o espírito da orfandade. E ele vai rompendo e vai apresentando o Pai para fazer a ligação do homem caído, que agora órfão, distanciado do Pai, se ligue de volta ao Pai Celeste. E ele arrebenta com essa orfandade. Qual é o problema do espírito de orfandade? Não tem direção, não se sente protegido, e o espírito de orfandade anda de mão dada com o outro. Rejeição. Toda pessoa atacada por espírito de orfandade se sente rejeitado, é natural, anda junto, é uma ação conjunta. E Cristo vem para romper com isso. Então eu não sei qual é o nível que você foi atingido por isso, porque foi. Alguém que está vendo, foi. Senão ele não dá a palavra sem sentido, a palavra dele não volta vazia, ele daria outra. Então eu não sei qual é o nível de orfandade que pegou a tua vida a ponto de você se sentir sem direção, se sentir desprotegido, se sentir desamparado, se sentir rejeitado, mas Cristo hoje vem para quebrar essa coluna. Ele vem arrebentar com isso.
Ao arrebentar o espírito de orfandade, ele já quebra o de rejeição, ele já anula e dá a direção, ele organiza tudo, porque ele vem apresentar o Pai e me liga de volta ao Pai. Então Cristo vai vir e vai fazer isso. A todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornar filho. Por que ele deu o direito agora de se tornar filho? Porque até então não era. Até então está tudo órfão na humanidade, todo mundo perdido por causa do pecado. Perdeu a paternidade divina. E Cristo vem para fazer a religação. Abre Romanos capítulo 8. Você está em Gálatas, você vai voltar a tua Bíblia, você vai voltar, vai passar por 2º, depois 1 Coríntios, você vai chegar em Romanos no capítulo 8 e ficar lá. E ele veio para trazer essa solução. Então esse espírito de orfandade, ele veio e Cristo fala assim, eu vou resolver isso. Eu vou religar, eu vou trazer uma filiação, eu vou trazer uma restauração da paternidade divina a toda a humanidade que agora é órfã, agora está longe, está perdida, sofrida. Aí ele vem para resolver. Veja como que ele vai fazer. Eu acabei de falar no início do culto que Cristo morre na cruz, aí ele é sepultado, ao 3º dia ele ressuscita e ele sobe, ele vai subir, ele vai embora, ele vai ao Pai. Quando ele sobe ao Pai, ele diz assim, eu subirei e enviarei, rogarei ao Pai, ele vai enviar outro. Quem é esse outro? O Espírito Santo. Então, ele não deixa órfão, ele diz assim para os discípulos, eu não vos deixarei órfãos, mas rogarei ao Pai e ele vos enviará outro. Ou seja, comigo aqui vocês não estão órfãos, mas eu preciso ir, mas assim que eu chegar, ele desce. Vocês continuam tendo uma paternidade divina, porque ele vem. E o Espírito Santo vem e faz isso. Você só pode falar que você é salvo por causa do Espírito Santo. Você só pode chamá-lo de Pai, crendo que é assim, pelo Espírito Santo. Você só consegue resolver essas questões da alma por causa do Espírito Santo. Romanos 8:9. 8:9. 9 não, 14. Vamos pular, vamos para o 14. Não fica muito longo, 14. Vamos direto para o 14. Diz assim, lembra que o Espírito habita em você. Você dá a vida a Cristo, ele entra e faz morada. Diz assim o texto, porquanto todos os que são guiados, verso 14, pelo Espírito de Deus, são empregados, servos fiéis dele. É assim que está na tua Bíblia? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Então diga assim, eu sou filho. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes, uma vez mais, atemorizados, com medo. Mas recebestes o Espírito aqui é maiúsculo, é o Espírito Santo. Recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar de novo, Abba Pai, meu paizinho. Verso 16. E esse Espírito que habita em vós, o próprio Espírito, ele vai testemunhar ao nosso espírito. Vê que tem Espírito em letra maiúscula e Espírito em letra minúscula. O minúsculo é o teu Espírito. A maiúscula é o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo, o Espírito testemunha, ele testifica, ele respalda ao nosso espírito que somos, não seremos, eu sou, você é, somos filhos de Deus. Aí ele faz uma pergunta inteligente, né? Se somos filhos, aí ele já resolve, então somos herdeiros. Porque herança é para quem? É para empregado? Para amigo? Herança é para quem? Para filho. E ele diz, se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É sempre com Cristo, sem ele continua órfão. Com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Então, esse texto deixa claro, entre tantos e tantos outros, Gálatas e por ali vai, que por causa do Espírito que habita em mim, habita em você, não cabe em nós mais a orfandade. Porque o Espírito Santo habitando em mim, ele vai declarar a mim, ele vai engendrar a mim, ele vai enraizar em mim uma paternidade divina.
ainda que eu não tenha um pai terreno, ainda que eu seja um órfão terreno, eu sou regado pela paternidade divina, e o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo te liga a Ele. Está entendendo isso até aqui? A obra. Então, quando lá Isaías diz assim, eu vou enviar a palavra e ela não volta vazia. Então, Cristo vem com essa grande ideia, essa grande ação e poder de quebrar a orfandade. Ao romper com a orfandade, ao voltar, ele leva filhos, ele apresenta. Se você ler lá na tua casa o livro de Hebreus, no capítulo 12, você vai ver que ele está chegando diante do Pai, e ele diz assim, eis aqui os filhos que tu me deste. Ele não te apresenta como empregado, nem como soldado, nem como vencedor, não é filho. Eis aqui os filhos que tu me deste. Ele te apresenta dessa forma. Então, não cabe em nós essa orfandade. Se você se sente rejeitado, cheio de dodói, cheio de mimimi, o espírito de orfandade pegou tua alma. Está mentindo para você que você não tem um Pai Celeste. Deixa eu falar, é mentira. Hoje a mentira cai por terra na tua vida. Você é um filho e filha muito, muito amado, diz a palavra. Você é muito amado, você foi sonhado por Ele. Você foi desejada por Ele. O Pai Celeste. Esta paternidade da qual eu estou falando, assim como, presta atenção nisso, assim como a orfandade, não estou falando de orfandade humana, é uma orfandade espiritual, também a paternidade não é humana, é uma paternidade espiritual. Não há um ser humano na terra que supra essa paternidade divina. Não tem. Nenhum pai terreno supera o Pai Celeste. Então é o Pai Celeste que vai arrebentar com esse espírito de orfandade. E ele vem através do seu espírito, porque o único espírito que pode combater e quebrar o espírito da orfandade é o espírito diz o texto aqui que nós vemos de Romanos, o espírito que nos adota. Então é um espírito de adoção. O Espírito Santo, ele é um espírito de adoção, então ele vai adoçar, né, a nossa vida, então ele vai trazer a nossa vida de volta ao Pai. Então toda a orfandade é quebrada, é rompida, e agora eu passo a me sentir amado, porque fui adotado pelo Pai Celeste com a ligação do Espírito. Quem arrebenta com essa orfandade é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o responsável por quebrar a orfandade. Não importa se foi orfandade terrena, se é uma orfandade espiritual, não importa, qualquer orfandade. O Pai Celeste vem e rompe, ele quebra isso. Agora tem algo assim que eu acho tremendo, e vale a pena, se você conseguir captar isso, se você conseguir entender isso no teu espírito, você vai dar glórias o resto da tua vida. Porque eu tenho um pai que envia o seu filho, envia o verbo, e fala, filho, quando você voltar não vem vazio, eu quero encher de filhos. E Cristo, obedecendo o Pai, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai para a cruz, vai quebrar essa orfandade, vai me ensinar a chamá-lo de Pai. Ele vai colocar em mim um Espírito que me sela, e o Espírito vai testificar comigo. Agora eu posso chamá-lo de Abba, meu Pai. Tudo isso ele faz. Só que Cristo, tem uma passagem, eu não vou aqui, senão começa a abrir leque, eu já estou terminando. Mas Cristo tem uma passagem que ele diz assim, se você fizer tudo o que vos é pedido, você é servo inútil. Se eu faço tudo o que é pedido para mim, eu sou servo inútil. Então não espere pedir para você fazer, senão você vai encaixar no servo inútil. Quem é servo inútil? Aquele que precisa pedir para fazer. Então pede, aí ele faz o que pediu, e só o que pediu, então ele se torna servo inútil. Jesus fala isso. É ele que diz isso. E agora ele é enviado para um trabalho. Qual é o trabalho? Ele é enviado, segundo Isaías, ele é a palavra, ele é enviado. Quando ele é enviado como o Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então ele é Filho unigênito. O Pai envia o Filho, é um trabalho combinadinho pelo Pai e o Filho. Lembra da aliança, né?
E ele vem e vai fazer isso, vai morrer na cruz, vai quebrar a orfandade, vai revelar para mim que eu tenho um pai. Ele vai fazer isso. Só que veja, ele é chamado de filho unigênito. Unigênito. Só que quando ele ressuscita, você vai ver sete citações, 5 mais 2 citações, em que ele é chamado agora de primogênito. Em Colossenses fala isso, em Hebreus fala isso. Você vai ver ele sendo chamado não mais de unigênito, porque ele não é mais o único filho. Agora ele é o primeiro entre os seus irmãos. Se ele é primeiro, você podemos ser quem então? Os que vêm após ele. Então, por causa dele, agora eu também sou filho. Eu também sou filho. Você também é filho por causa dele. Porque o unigênito veio, morreu por mim e por você. Selou a minha vida e atua com o Espírito Santo. E ele vem para arrebentar o espírito da orfandade, para que eu possa entender que tem um pai. E não cair na lábia, na mentira desse espírito. Porque o pai me recebeu já, ele já me selou com o espírito. Ele já olha para mim, já me chama de filho. Fala, filho, que choração é essa? Ó, o papai está aqui. Então ele já vem para arrebentar isso. Só que olha o detalhe, Cristo não é servo inútil. E filho inútil menos ainda. Se Cristo viesse como... Agora você precisa pegar isso com toda atenção. Se ele viesse como o unigênito, morresse, ressuscitasse como primogênito de seus irmãos e chegasse para o pai, apresentasse os filhos, ele teria feito tudo o que o pai falou para fazer. Então ele seria servo inútil. Por quê? Porque ele vai fazer tudo o que foi combinado. O que ele faz? Ele fala, eu vou mudar essa história, eu vou fazer algo mais. Eu vou fazer algo diferente. Cristo, ele é o unigênito, que é agora o primogênito dos que são ressurretos, o primogênito, e ele vem, ele diz assim, eu vou mudar a configuração, eu vou mudar isso aí, eu vou alterar agora isso daí. Sabe que o filho primogênito, historicamente, é assim, ele tem direito, a metade da herança é tudo dele. Então ele é o primogênito, ele tem ali toda aquela fatia, pode ter 10 filhos, o primogênito fica com metade de tudo. E aí a outra metade reparte entre os 9 que sobraram. É assim. E ele é o primogênito. E ele vem, cumpre o seu papel e nos sela com o Espírito Santo. Eu vou dar uma notícia hoje para você, dessa obra que ele fez, da qual ele vem como unigênito, ele ressuscita como primogênito, nos chama de irmãos, nos apresenta ao Pai como... Esses são os filhos que tu me deste. Só que ele vai além. E eu queria que você abrisse Hebreus 12. Abre lá. Hebreus 12, para a gente orar e nos posicionar no nosso espírito e receber a revelação no nosso espírito. Você precisa receber essa revelação no teu espírito. E é só o Espírito Santo que faz isso. Você abriu aí Hebreus 12? Abre aí. Hebreus 12. Então ele vem, ele foi enviado, o verbo, do qual não pode voltar sozinho, vazio. Então ele já volta trazendo agora filhos. E esses filhos, eu e você, somos filhos reconhecidamente selados pelo Espírito Santo. O espírito de adoção que quebra o espírito, ele rompe, ele anula o espírito da orfandade. Eu não vejo nenhum órfão aqui. Eu não vejo ninguém rejeitado aqui. No início a pastora falou na abertura, ela não sabia o que eu ia pregar, mas é do espírito. Não existe, não cabe rejeição. Não cabe rejeição em você. Por quê? Porque você não é mais órfão. Desde que Cristo faz parte da tua vida, você foi religado, você tem um pai. Então para de choramingar as migalhas de um pai terreno e se deleite na abundância do Pai Celeste. Amém? Da qual você e eu somos herdeiros. Amém? Achou aí o texto de Hebreus 12? Então presta atenção. Cristo vem então debaixo de um comando,
Ele não é servo inútil, então ele vai fazer além, ele vai surpreender. Quem quer deixar de ser inútil tem que fazer além. E ele vem e faz tudo direitinho, mas ele fala, eu vou mudar algo. E aí em Hebreus 12, você vai baixar os seus olhos no verso 23. E você vai ler comigo o que está escrito aí. Veja o que está escrito aí. Quem é primogênito? É Cristo. E nós, irmãos dele. Como que ele nos chama então? Agora ele resolveu mudar. Falou, vou mudar isso aí. Eu vou dar minha herança para eles. Todos vocês são primogênitos comigo. Dá uma olhada na palavra. Ele diz, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. A Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos, agora perfeitos. Ele olha para nós e nos chama de igreja dos primogênitos. Então ele não é ele o primogênito, você também é agora por causa dele. Ele decidiu te chamar de primogênito também. Então ele não fez só o que o pai falou, ele não ficou na faixa do servo inútil que faz só o que é pedido. Ele foi além, ele veio e falou, não, eu vou mudar essa configuração, vou fazer algo mais. Eu vou agora transformá-los também em primogênitos comigo. Então toda a herança que é de Cristo é tua, porque você também é, na visão dele, também primogênito. Cristo fez isso com você. Você agora é um filho primogênito. Você é uma filha primogênita. Por quê? Por causa de Cristo. E como que eu tenho certeza que vai dar tudo certo? Porque há um selo aí dentro. O Espírito Santo te selou. Você é selado pelo Espírito Santo. Por isso, quando o espírito de orfandade olha para você, fala, eu preciso enganar esse feliz. Eu preciso tornar ele infeliz. Porque é feliz, é bem-aventurado, mas tem que tornar ele infeliz. Então deixa eu buzinar na orelha dele que ele não é ninguém, que ele é um nada. E começa a trazer mentiras das quais eu vou abrindo mão da verdade divina. Eu tenho um espírito em mim que faz de mim um filho primogênito. Você sabia disso? Você já tinha ouvido isso? A gente sabe que Cristo é o primogênito, mas Cristo fez de nós primogênitos com Ele. Nós não somos aquele que vem depois dele. Por isso que a palavra diz em Efésios que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Por que eu já estou assentado com Ele? Porque eu já sou primogênito junto com Ele. E quem faz essa obra é o Espírito Santo. Então toda a orfandade hoje, ela precisa ser rompida, precisa ser quebrada. E a igreja precisa crescer internamente, aquele crescimento do coração, sabendo quem eu sou, na identidade que tenho, para que agora eu possa fluir aqui fora e começar a me encher com esse Espírito que em mim habita. E eu, estando cheio, transbordo. Aí eu consigo trazer a palavra para alguém e dizer para ele, não importa que vida você levou, não importa que vida você tem, importa que, se você aceitá-lo como teu Senhor e teu Salvador, o Espírito vai vir em você, vai te selar, vai te tornar filho ou filha. E não é só filho e filha, é primogênito. Porque está dizendo, a igreja dos primogênitos. Então nós não somos filhos que vêm depois de Cristo, nós estamos junto com Cristo. Por isso eu não posso fazer nada sem Ele. Dá um estalo, né? Porque até então eu sei que Ele é o primogênito, como Ele ressuscitou primeiro, depois eu vou, por causa dele Ele abriu o caminho. Não, ele não só abriu o caminho, Ele me pôs junto com Ele no caminho que Ele abre. Você faz parte de um caminho que Ele mesmo vai abrindo. Ele vai abrindo, você está junto com Ele. Você é corpo de Cristo. Como que o cabeça é primogênito e o corpo vem depois? Se o cabeça é primogênito, você é primogênito com Ele. Basta ter dado a vida a Cristo. Então você tem um pai que garante a tua paternidade, um pai que te sela com o Espírito para que ninguém a roube, te convence, testifica que você tem um Pai Celeste que guarda, protege, ampara, dirige você. Você tem tudo isso selado no Espírito. Então não cabe mais orfandade na tua vida. Tudo de orfandade que circula a tua vida com rejeição é pura alma, você acreditou no engano. Você está acreditando no espírito da orfandade e não está crendo no espírito de adoção. É mais fácil crer no espírito de orfandade, eu não consigo crer no espírito de adoção. Espera aí, se ele adotou, eu tenho um pai.
Então eu não sou mais órfão, nem você. Então é um tempo de selar nossa boca, selar nossos lábios, de assim, minimizar nossa própria vida, nossa identidade. Eu sou o que sou, você é o que é. Filho, filha do Altíssimo. Amém? Diga bem alto comigo, assim, se for mulher, você vai falar filha, se for homem, filho. Diga assim bem alto comigo, eu sou filho. Ninguém, diga aí, ninguém pode roubar a minha identidade. Por que não pode? Porque está engendrada, está selada, não tem quem tira o Espírito de mim mais. Você é morada, o Espírito mora em você. Então ele habita em você. Então é hora da igreja crescer. Porque para ser filho basta nascer. Para receber a herança, começar a botar a mão naquilo que é bom, né? Ouro, prata, as bênçãos. Para eu começar a botar a mão, é só eu amadurecer, pronto. Então esse Espírito, que é o Espírito Santo da promessa, ele vem selar a paternidade divina sobre mim. Então eu tenho um pai. Eu tenho um pai, você tem um pai, que nunca vai te abandonar. Ele fez questão de te selar. O inferno olha para você e vê um selo. Ele fala, isso aqui eu não posso tocar, mas vou tentar enganar. E vai lá e fica soprando no ouvido para ver se você cai. E age como, olha que interessante, não é órfão, mas começa a viver como? Porque acredita no espírito da orfandade. Acredita que é órfão. Não, você não é órfão nem órfã. Você tem um pai. Quando nasceu de novo, você nasceu na qualidade e na identidade de um filho. E é tratada como filho, como filha. Amado do pai, pode chamá-lo de meu Abba. Você tem uma identidade de filho que ninguém rouba. Esse espírito de orfandade, ele é tão astuto, tão sem vergonha, que ele tentou fazer isso com o próprio Cristo no deserto. Cristo estava 40 dias de jejum, então a carne dele, o corpo estava debilitado. Ele só bebia água. Ele não comia, só bebia água. 40 dias só tomando água. Então ele estava um pouco debilitado, porém ele estava no deserto, sendo provado. Quando Satanás, o próprio Satanás, o espírito da orfandade vem, a primeira coisa que fala para ele, está lá em Mateus 4, lê na tua casa. Na tentação do diabo para Cristo, ele fala para Cristo o quê? Ele não vai falar assim, transforma pedras em pães. Não, ele vai dizer, se tu és filho. Ele quer mexer na paternidade. Ele quer que ele se sinta órfão. E ele faz isso o tempo todo. Quando ele vier, você vai falar assim, eu sou filho, não preciso provar nada para ninguém, eu sei quem sou, sei para onde vou, sei quem me comprou. Porque você é filho e você é filha. Amém? Você vai ver que teus dias serão melhores. Você vai ver que você tem um pai que pode pegar na mão e atravessar as ruas. Um pai que pode pegar na tua mão e você atravessar as ruas espirituais. Nenhum maligno te toca. Sabe aquele menino que vai na escola? Os meninos mais grandes ficam brigando. Falam, vou chamar meu pai. Pois é, você agora tem um pai. Não tem espírito que vai brigar com você, você tem um pai. Tem aonde correr, você tem quem te socorrer. Tem aonde correr e quem te socorre. Quem? Meu pai. O nosso pai. Pai nosso. Do qual ele nos adota. Diz o texto, ele nos adotou. O Espírito que nos adota. O Espírito que os adota. Romanos 8,15. O Espírito que os adota como filhos. Do qual podemos chamá-lo de nosso Abba, nosso paizinho. Então você tem um pai. Haja de hoje para frente. Não como um órfão. Não como um moribundo nos cantos da vida, se sentindo rejeitado. Se sentir é uma coisa, ser de fato é outra. Ele pode lançar setas, querer fazer sentir. Falar, não, eu não vivo por sentimento, eu vivo por fé. E por fé eu dei minha vida a Cristo, e por fé eu sei que eu sou filho. Então não sou órfão, coisa nenhuma. Eu tenho um pai, pode sair da minha casa. E pode sair da minha mente. Porque eu tenho um pai, sim. Ah, mas você viu lá que teu pai deixou você viu que você foi pôr na lata de lixo, né? Você viu que teu pai... Eu lá quero saber, eu tenho um pai que me adotou. Eu tenho um pai que me selou. Eu tenho um pai celeste que ninguém é contra ele. Se ele é comigo, quem será contra mim? Você tem que falar isso. Começar a declarar e saber o quão importante você é para o Pai Celeste.
A importância desse pai na nossa vida. Então Cristo vem, ele resolve todo o problema, e ele linka, ele faz de mim filho. E aí, não se contentando em fazer apenas o combinado, ele me torna também um primogênito. Então você também é filho primogênito. Por isso você tem uma parte gorda da herança. A parte imensa da herança. Porque fazemos parte da igreja dos primogênitos. Amém? Vamos ficar de pé. Você conseguiu pegar isso no teu espírito? Que você não é uma pessoa qualquer, um jogado. Você não é uma pessoa posta à margem da sociedade. Pode ser que era assim antes. Mas agora não, você tem um Pai Celeste. Ele nos adota como filhos e podemos clamar, chamá-lo de Abba, Pai. E aí Cristo vem e supera, ele vai além e diz: vós sois a igreja dos primogênitos. Ou seja, Cristo está dizendo: eu vou repartir a minha herança com vocês. Eu não vou pegar a parte maior e dar a menor para todo mundo. Não, eu vou repartir a minha. Agora vocês são primogênitos junto comigo. O que tenho, você tem. O que é meu é teu. Por isso que eu sou assim com Cristo. Eu não sou um solitário. Amém? Bem-aventurado se você tem o teu pai terreno. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O pai terreno não supre essa paternidade aqui. Porque a sua orfandade é muito forte. Ela é muito forte. Ela derruba até os pais. Ela derruba a filha, derruba a família inteira. Porque ele vem para mentir que você é um órfão. Você é um deixado de lado. Mas o Espírito Santo vem e fala: não, espera lá. Você tem um pai. E ele vem e ele quebra. Então a segunda coluna que vai ser instalada, quebrada espiritualmente, é esse espírito de orfandade na tua vida. Chega disso. Chega de se sentir pequeno. Chega de se sentir nada. Chega de se sentir rejeitado. Porque a orfandade sendo quebrada, a rejeição quebra junto. Tem uma história, uma alegoria que a gente usa assim, ó. Que um pauzinho, um fechinho, uma vareta, você quebra fácil, não é? Mas se for um feixe, é mais difícil, não é assim? Alegoria, a gente fala até na escola, para mostrar o quanto que a unidade é boa e tal. Então, para o nosso pai isso não tem problema. Ele pega o feixe, ele cata tudo. Ele cata touro de Bazã, ele cata Leviatã, ele vai catando o diabo, ele vai catando orfandade, ele pega a rejeição, ele quebra o feixe inteiro. É o que ele vai fazer agora. Amém? Ele não tem problema, ele arrebenta qualquer feixe contra seus filhos. Ele é um pai, e esse pai, ele é o leão. Cristo vem como o leão da tribo, já é leão por isso. Ele devora búfalo mesmo. Ele vem para livrar os seus filhos. Então você se sinta a partir de hoje, num contexto, muda a configuração da sua vida. A partir desse culto. Muda, definitivamente muda. Para de mendigar amor de pessoas, de homens, de pais. Não precisa mendigar. Ótimo se você os tem. Que bom, que maravilha. Tendo ou não, eu preciso dele. Porque senão, ele pegava quem já tem e falava: esse aqui não precisa que ele tem. Não, ele vai dar paternidade inclusive para o pai, para a mãe, para o avô. Ele dá paternidade para a família inteira. E chama todo mundo de filho primogênito. Então você entrou por essa porta entendendo que Cristo é o primogênito, e você vai sair por essa porta entendendo que primogênito também é você. Amém? Então você tem uma grande herança também na tua vida, e isso é pelo poder do Espírito Santo. Amém? Aleluia.